Técnica Permanente de Saúde, propositora da presente audiência pública sobre o Centro de Referência Materno-Infantil de Bento Gonçalves, dá por aberto os trabalhos de hoje. A audiência está em conformidade com os incisos 2 e 3 do artigo 36 da seção 2 da Resolução número 21, de 6 de setembro de 2011, e com a Resolução número 30, dia 18 de setembro de 2007. Tem por objetivo dar transparência aos trâmites referentes aos planos de trabalho do deputado estadual Marlos Santos, que envolve a destinação de recursos financeiros na ordem de R$540 mil, com a finalidade de beneficiar o Centro de Referência Materno-Infantil do nosso município, assim como garantir que esses recursos não sejam perdidos e defender a aplicação dos mesmos na reforma do prédio onde funciona o Centro de Referência Materno-Infantil para o benefício da comunidade bento-gonçalvense. Nesse momento, convidamos para que compõe a mesa, representando o excelentíssimo deputado estadual, senhor Marlos Santos, o seu respectivo chefe de gabinete, senhor Antônio Wilson Corrêa da Silva. O ilustríssimo vereador e presidente da Comissão Técnica Permanente de Saúde, senhor Joselito Leonardo Tonieto. O ilustríssimo vereador e presidente da Frente Parlamentar da Saúde, senhor Moacir Antônio Camerini. Representando o ilustríssimo secretário municipal da Saúde, senhor Roberto Honório Miele. O coordenador, senhor Marco Antônio Ebert. A ilustríssima presidente do Conselho Municipal de Saúde de Bento Gonçalves, senhora Adriana Lazarotto. Ao saudarmos os presentes, saudamos a todos que nos assistem via televisão e agradecemos a presença. Agradeço aí também aos vereadores presentes, Moisés Viscúcio, Marini, Paco, Raquete teve outro compromisso também. As autoridades, José Bortolini, vereador pelo PDT no município de Garibaldi, Evandro Esperança, presidente do PDT em Bento Gonçalves, Leomar Luiz Marim e Beatriz Arruda Pereira Galvão, representando a 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, e a imprensa Francine da Rádio Difusora. Continuando os trabalhos, informamos que os componentes da mesa terão tempo livre para suas explanações iniciais. Os demais participantes terão 3 minutos para suas manifestações, considerações, sugestões ou perguntas, e deve se inscrever com a secretária da audiência, Carielle Comparim. Os componentes da mesa terão 5 minutos para responder às perguntas dos demais participantes. Ressaltamos que questões ou assuntos fora da pauta da audiência não serão tolerados. Neste momento, convidamos o senhor Antônio Wilson Corrêa da Silva, representante legal do gabinete do deputado estadual, Marlos Santos, para que faça a sua explanação. Boa noite a todos. Ao cumprimentar o Poder Legislativo Bento Gonçalves, aos demais integrantes dessa sessão, eu desejo, em nome do deputado Marlos Santos, lhes transmitir um fraternal abraço, e eu estou representando hoje, por motivos de compromissos também inadiáveis, que ele assumiu para este dia. O objetivo deste trabalho está bem explícito. Acompanhamos, eu pessoalmente, como chefe de gabinete, o deputado Marlos Santos, a comunidade de Bento Gonçalves. Então, o objetivo é discutirmos e darmos continuidade à execução deste plano de trabalho que foi elaborado lá em 2012,
com uma verba inicial de R$340 mil. Verba esta que o deputado conseguiu trazer para o município, ainda no governo de Tarso Genro e o então secretário da Saúde, Ciro Simone. Acompanhamos várias demandas, vários desdobramentos do processo e hoje o recurso encontra-se em fase de cancelamento ou de não repasse ao município. Visitamos esta semana a Secretaria Estadual de Saúde, cientificando da nossa preocupação com os recursos que estavam sendo negados em função do objeto, que seria assistência a gestantes de alto risco, e a exigência da Secretaria da Saúde em que fosse regionalizado e cumprido uma carga horária de 80 horas. O município já disse expressamente que não pode arcar com esse custo. Isso também ficou bem claro na Secretaria da Saúde, e eu tive a resposta de que os senhores poderão definir pela troca do objeto do plano de trabalho. Assim, estamos aqui, mais uma vez, trabalhando, não como assistente, mas ouvindo a comunidade, que esta sim é a que vai definir qual a destinação do recurso e qual o objeto que será dado à continuidade. Ouviremos atentamente, voltaremos a Porto Alegre, continuamos à disposição para apoiá-los para que não percamos esse recurso. Obrigado. Agradecemos ao senhor Antônio e convidamos a senhora Beatriz Arruda Pereira Galvão, representante legal da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde de Caxias do Sul, para que faça a sua explanação. Respondo pela política da saúde da mulher na 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, mas o parecer veio da coordenação estadual. A orientação da política ela é clara em relação à regionalização da assistência dos serviços para as gestações de alto risco. Tá sem áudio? Uhum. Então, eu respondo pela política da saúde da mulher na Coordenadoria Regional de Saúde aqui na Macro-Serra. Mas o parecer, né, dos dois processos que tratam da verba para a reforma do Centro Materno Infantil, eles foram indeferidos pela coordenação estadual, né, pela coordenadora da saúde da mulher no Estado. Embora sejam instâncias diferentes, a orientação da política ela é única. Realmente, a rede cegonha, que é a rede temática que orienta hoje o cuidado à mulher, enfim, que começa a planejar engravidar, a gestante, e a criança nos seus primeiros anos de vida, é para a gente tentar organizar as unidades, os serviços nas regiões de saúde. Então, o indeferimento teve essa justificativa, que já foi apresentada há pouco, no sentido de que a alocação de recursos ela deve vir contemplar os municípios da região, que no caso de Bento Gonçalves é a região de Vinhedos e Basalto. Então, essa foi a justificativa dada pela coordenadora estadual saúde, né, da saúde da mulher aqui no Estado. O processo não passou, enfim, pelas minhas mãos, pelas ações em saúde, tramitou durante algum tempo, eu vim porque eu respondo pela política, assim, mas o parecer, ele vem de Porto Alegre, mas a orientação é clara nesse sentido. A Rede Cegonha, ela procura que os municípios, eles congreguem, enfim, os serviços, os recursos humanos, para poder qualificar mesmo a assistência. Né? Enquanto 5ª Coordenadoria, a gente sabe da qualidade do serviço que é prestado para os munícipes de Bento Gonçalves, mas, nesse sentido, a política é clara. Não sei se vocês querem me perguntar alguma coisa. Aham, tá.
Agradecemos a senhora Beatriz Arruda Pereira Galvão e convidamos o ilustríssimo vereador e presidente da Frente Parlamentar da Saúde, senhor Moacir Antônio Camerini, para que se manifeste. Inicialmente quero agradecer o convite, colega vereador Juscelito, para que, como representante da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Bento Gonçalves, estivéssemos aqui acompanhando os trabalhos e, ao mesmo tempo, parabenizando a iniciativa de todos que aqui estão, vereadores, público que nos assiste e pessoas que nos assistem em casa também. Porque toda a luta e todo o trabalho feito nesta casa, eu tenho dito que é de grande importância para toda a cidade. Porque nós não podemos, muitas vezes, quando recebemos principalmente um convite, onde se tratam de recursos que possam vir a Bento Gonçalves, ou que poderiam vir, ou que saberá se vem ou não, deixarmos de também estarmos aqui para apoiar. E parabenizar o assessor do deputado, pelo trabalho do deputado junto à Secretaria de Saúde do Estado, em apoiar o nosso município com o seu apoio e sua influência lá na Assembleia, para que realmente Bento Gonçalves tenha também atenção. Eu confesso que, como presidente da Frente Parlamentar, vereador Tonieto, já tenho também ficado muito triste, porque nós convidamos aqui em várias reuniões da Frente Parlamentar a Secretaria de Saúde, e não só desse governo atual, do governo Sartori, mas do governo Tarso também, que é do meu partido, inclusive, e nunca vieram a esta casa. E hoje, novamente, nós presenciamos de novo a falta do secretário de saúde, secretária, enfim, adjunto, alguém lá da secretaria, quando, no máximo, conseguimos alguns representantes da coordenadoria. Na última frente parlamentar, sequer a coordenadoria esteve presente. Então, nós vemos como Bento Gonçalves tem sido esquecido, eu diria, pela Secretaria de Saúde Estadual, não só desse governo, de vários governos. E para quem não me conhece, sabe da minha posição crítica, independente de partido, e critico mesmo o governo Tarso, que fiz aqui durante praticamente 6 ou 7 reuniões da Frente Parlamentar e nunca consegui trazer o secretário do governador da época para aqui discutir com nós políticas públicas da saúde de Bento Gonçalves. Mas, como se diz, vamos continuar a luta. E esses recursos são de grande importância e também, eu gostaria de ter ouvido antes o secretário, aliás, o representante da Secretaria de Saúde, porque nós queremos saber qual, digamos assim, o trabalho que vem sendo feito por parte da Secretaria para garantir que esses recursos venham a Bento Gonçalves. Porque nós sabemos que, se pensarmos só no Estado ou só no município, não conseguiremos nada. Existe, aliás, deve existir um trabalho de união do Estado, município e agora também com o nosso apoio de vereadores. E acredito que todos os vereadores querem melhorias no nosso centro materno. Eu mesmo, juntamente com o vereador Tonieto, já presenciamos por várias vezes pessoas esperando na chuva. Foi uma luta para melhorar um pequeno toldo que ali se encontra, aqui ao lado. E nós temos ainda muito que avançar na qualidade dos atendimentos. E quando falo que os imóveis do Estado, muitas vezes, um empurra para o outro e não pode isso, não pode aquilo, nós ficamos tristes porque, enquanto isso, a população que mais precisa, as mulheres, e hoje, com chuva, presenciava 2 ou 3 embaixo do pequeno toldo e outras com guarda-chuva esperando abrir. Sendo que, muitas vezes, se não temos condições de reformar, se não conseguimos os recursos que aqui estão para reformar, poderiam se aplicar medidas de sequer abrir a porta para que as pessoas esperassem dentro do prédio e não na rua, como acontece em outras unidades, mas hoje vamos nos manter só no centro materno. Outra questão também é a ampliação dos serviços. E aqui quero dizer que, vereador Tonieto, a senhoria acredito que participou também ontem na prestação de contas do município, falta de recursos não justifica, porque no primeiro quadrimestre já sobrou 19 milhões, parece,
que foi apresentado aqui pelo adjunto da Secretaria de Finanças. Então o problema não é recursos. Recursos tem que se ver como são utilizados os recursos. Então nós queremos dizer que nós estamos do lado desse trabalho, o vereador Tonieto e do deputado Marlon, que podem contar com o nosso apoio e tudo que for ao nosso alcance faremos, para que não se perca mais esses recursos que estavam no governo anterior destinado para Bento Gonçalves, e agora parece que há indeferimentos, parece que não há vontade política de que os recursos venham a Bento Gonçalves. Então, de maneira alguma, nós podemos aceitar isso, porque Bento faz parte do governo do Rio Grande do Sul e tem uma grande influência aqui na nossa região. Esperamos que o nosso governador, que é de nossa região, também não corte uma verba de Bento Gonçalves, pois ficaria muito feio, principalmente para a nossa região. Pois, se tiver mais algumas considerações, farei depois das outras manifestações. Obrigado. Agradecemos ao ilustre vereador Moacir Camerini e convidamos o senhor Marco Antônio Ebert como representante legal da Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, para que faça a sua explanação. Boa noite a todos. Gostaria de inicialmente parabenizar o vereador Joselito Tonieto, da mesma forma como também cumprimento o vereador Moacir Camerini, ambos envolvidos em questões de suma importância para a população de Bento Gonçalves, quer pela Frente Parlamentar de Saúde, quer pela presidência da Comissão de Saúde. Cumprimentar também a nossa presidenta do Conselho Municipal da Saúde, Adriana, cumprimentar aos demais vereadores aqui presentes, aos convidados que se fazem presentes aqui de outros municípios. Um abraço especial também a todos os colegas da saúde que estão aqui. E, em especial, um abraço ao representante do deputado Marlon Santos, né, o senhor Antônio, e externar aqui o nosso apreço e também consideração pelo trabalho que esse parlamentar tem realizado no nosso estado, e que leve ao deputado Marlon Santos um abraço do prefeito Pazim, que hoje está em Brasília, né, reivindicando um aporte de recursos de maior envergadura para o nosso município, para que nós possamos fazer frente, né, a todos os compromissos que nós estamos submetidos. Entendo de suma importância a manutenção desse serviço. Gostaria de rapidamente, embora depois vá solicitar a contribuição das colegas Karina Page e Raquel Sanseverino, para que façam uma apresentação, dizer que estamos falando de um centro de referência materno-infantil, um serviço criado em 2001 e que se propôs atender gestantes de risco e crianças também com necessidades especiais. Esse serviço vem funcionando, dando suporte a toda a nossa atenção básica. Então, ele foi criado e tive a honra de participar da criação dele em 2001. Preciso também aqui destacar a participação de duas pediatras que foram as que preconizaram a criação desse serviço, as doutoras Sônia e a doutora Elaine Vargas, né, que foram as pioneiras, e foi através delas que nós conseguimos criar esse serviço, e que tem ofertado um volume significativo para a nossa população. Este prédio, ele pertencia ao Estado, e a partir de 2013 ele então passou para o município, e ele foi edificado na década de 60. Então é extremamente necessário com que a gente possa contar com esse recurso para ali então poder reformar a estrutura física desse prédio. Então a posição aqui da Secretaria da Saúde e do Executivo é agradecer inicialmente esta iniciativa do deputado Marlon Santos, né,
e contribuir, né, para que a gente consiga trazer esses recursos para cá. Conversas preliminares que tive com o assessor do deputado nos remetem a uma sugestão que deixo para que seja discutida por todos, que seria a troca do objeto destes recursos, não implicando, né, a adesão ao programa AGAR, que seria uma atenção à gestante de alto risco. Esta adesão implicaria com que nós tivéssemos um compromisso com os 22 municípios aqui da região do Basalto e dos Vinhedos. Ocorre que isto iria sobrecarregar e poderia prejudicar o bom andamento dos serviços. E também porque este mesmo projeto, ou esta atenção, né, que é proposto para o município, traz tão somente um recurso de custeio na ordem de R$39 mil. E isto é muito insuficiente, porque hoje nós, com recursos próprios, o Centro de Referência Materno-Infantil já tem um custo em torno de R$139 mil mês para nós. Então, com esse aporte de tão somente R$39 mil e com o compromisso de triplicar a demanda, né, a conclusão técnica nos remete a, então, declinar desta adesão, declinar de ser referência regional e permanecermos atendendo a nossa população de Bento Gonçalves. Quero também destacar, agradecer ao deputado Marlon Santos. Hoje à tarde nós estivemos no pronto atendimento, onde lá então recebemos a doação de equipamentos médicos, material de suctor de gás, ataduras, na ordem de R$11 mil. Então, também preciso aqui manifestar, em nome do secretário Roberto Miele, o agradecimento que o senhor Antônio, então, leve também este agradecimento ao deputado Marlon Santos. Inicialmente, eu acho que a minha fala se sintetiza nisso, e a secretaria, então, irá complementar, né, a sua exposição, a hora que o presidente Juscelito achar oportuno, com as colegas Karina Page e Raquel Sanseverino. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Marco Antônio Ebert. Então, se for possível, então já podem passar aí a Karina para fazer a explanação. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Karina, eu respondo pela coordenação da saúde da mulher no município, na Secretaria da Saúde, e agradeço muito a oportunidade de poder fazer essa explanação. Vou fazê-la junto com a minha colega Raquel, que trabalhou também na confecção deste material, porque achamos muito oportuno apresentar do que se trata, né, o objeto dessa discussão de hoje, que é o Centro de Referência Materno-Infantil, e trazer informações pertinentes para que vocês, para que os senhores possam analisar com mais propriedade a questão em si, né? Eu respondo já há 3 anos pela saúde da mulher, mas trabalhei 11 anos no Centro Materno-Infantil como psicóloga e 1 ano como coordenadora técnica desse serviço, né? Então, a gente gostaria de trazer algumas informações importantes.
Essa fachada, para quem está aqui todo dia ao lado, conhece bem, né, do prédio. O prédio ele foi construído na década de 60, ele abrigava o antigo centro de saúde, antes do SUS, né, e o centro materno-infantil, o centro de referência materno-infantil, iniciou as suas atividades em junho de 2001. E desde o início foi composto de 2 setores básicos de atendimento, que era a gineco-obstetrícia e a pediatria. O prédio passou por diversas reformas, pinturas, infiltrações, sistema elétrico, hidráulico, por se tratar de um prédio antigo, né? Mas sempre com verba do próprio município. Esse centro materno-infantil é uma unidade custeada, sempre foi custeada desde a sua inauguração pelo próprio município. Volta só um pouquinho, Raquel. Então, foi solicitada em 2013 a cedência do prédio, é um prédio do Estado e um prédio cujas reformas, muitas necessárias, não puderam ser feitas devido a ser um prédio do Estado e algumas questões estruturais não podem ser mexidas sem essa cedência, né? Então, o que funciona no materno-infantil hoje é o ambulatório de crianças de alto risco, é alto risco médico, né? Bebês, exemplo, né? Existe uma série de critérios de risco para encaminhamento. No caso da pediatria, desse ambulatório de alto risco de bebês, são 11 critérios, entre eles egressos de UTI, bebês com baixo peso, bebês prematuros com malformações congênitas. A organização do Centro Materno-Infantil é ser referência dentro do município de Bento Gonçalves, e a atenção básica atende bebês, né, saudáveis, enfim, fazendo puericultura ou que demandam atenção de saúde básica, e na situação de risco, quando o bebê apresenta alguma dessas situações de risco, então ele é encaminhado para acompanhamento com especialistas e com equipe multidisciplinar nesse centro, no materno-infantil. Também temos a ginecologia de alto risco, fazemos atendimento secundário de lesões precursoras de câncer de colo, de câncer de mama. O movimento desse ambulatório é bastante grande, né? Nós temos na equipe gineco-obstetras, ginecologistas, portanto, no caso nesse ambulatório, para dar um atendimento bastante qualificado. O ambulatório de gestante de alto risco, o ambulatório de pneumopediatria, eu não estou enxergando aqui, mas eu vou falar porque eu sei, de cardiopediatria e de odontopediatria, e tínhamos também de gastropediatria. Então, vocês reparem que é uma unidade secundária de saúde que abriga uma série de ambulatórios, não abriga apenas um ambulatório de gestação de alto risco. E esse é um dos pontos fundamentais também nessa discussão. Lá temos, então, médicos pediatras e gineco-obstetras, enfermagem, equipe administrativa, nós temos uma médica neonatologista, temos psiquiatras, cardiopediatra, fisioterapeuta, psicólogos, assistente social, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta. Então, é possível verificar que existe uma equipe multidisciplinar necessária à boa atenção a pacientes de risco, sejam bebês ou gestantes ou mulheres, né? Um paciente é atendido do ponto de vista médico e de todo o restante necessário para tirar aquela pessoa da situação de risco ou amenizá-la, se for possível. Aqui nós temos a produtividade do Centro Materno-Infantil. A gente fez um levantamento, a enfermeira Raquel, de 2014. Não sei se tu queres falar, Raquel. Eu sigo? Pode ser, deixa um interfone lá, um microfone lá para ela. Pode ser? Tá.
Aqui a gente tem uma série de procedimentos e de consultas para mostrar aos senhores a relevância e o tamanho do atendimento que se presta. Então, para um olhar, né, rápido, procedimentos médicos e ginecológicos, tivemos 813, consultas médicas em ginecologia 1.647, de pré-natal 2.264, procedimentos de enfermeira, né, 1.876, consultas de enfermagem 737, atendimentos psicológicos 1.488, nutricional 720, consulta médica pediátrica, né, 3.304, de cardiopediatria 377, de pneumopediatria 578, consultas médicas psiquiátricas 939, procedimentos de técnico de enfermagem 16.489 procedimentos, atendimento de odontopediatria 3.173, fonoaudiologia 155, de assistência social 1.660, fisioterapia 391. A unidade também abriga a maior sala de vacinação do município, não maior em tamanho, maior em quantidade, é uma referência para a vacinação de crianças, embora não faça somente vacinação de crianças, então ali a gente pode observar 12.121. 12.121 vacinas de vacina aplicadas, né? O que é importante identificar aqui é o tamanho, a envergadura da assistência, né? E que a questão, o atendimento de pré-natal, ele é uma parte do atendimento total. Ele é 2.264 consultas de pré-natal, né? E uma série de outros procedimentos. Nós entendemos que a implantação do agar neste momento, né, acreditamos que sempre a gente pode seguir negociando, estamos dispostos, organizados, né, dentro e alinhados com a política da Rede Cegonha, mas neste momento nós vemos que implantar o agar haveria a necessidade de recompor todos esses ambulatórios, talvez transferi-los, inclusive, para um outro local, ou mesmo, talvez, alguns passassem a não existir. E aí, então, colocamos ali em vermelho os atendimentos que não seriam contemplados pelo agar, os mais importantes, né? A gente teria um total de atendimentos psiquiátricos, 4.257 atendimentos esses ambulatórios de pediatria, e ginecológicos, que também não fazem parte do ambulatório de gestantes de alto risco, não são gestantes, são mulheres, né, para atendimento ginecológico, 2.460 atendimentos, né, e os atendimentos especializados, né, de psiquiatria, de fonoaudiologia e de odontopediatria, 4.267, que não fazem parte obrigatória do agar. Existem profissionais, psicólogo, assistente social, que na resolução CIB, que institui o agar, são exigidos esses profissionais, mas esses que nós colocamos ali não são exigidos, então ficaria fora. Não sei se tu gostaria de complementar, Raquel. Nós teríamos em torno de 11.000 atendimentos que não estariam contemplados pelo agar e que hoje são fornecidos pelo materno-infantil. É muito importante mencionar, eu participei até do projeto arquitetônico da reforma do materno-infantil, que essa reforma é uma necessidade das instalações que vocês vão poder ver mais adiante, e ela passou pela Secretaria Estadual, a gente não compreende todos os processos, mas ela passou pela Secretaria Estadual por causa da gestação de alto risco. Poderíamos ter, inclusive, ocultado esse ambulatório, ele é só um dos ambulatórios, né? Com isso, a gente quer mostrar, na verdade, esse argumento que trago é para mostrar que o benefício à população de Bento Gonçalves, em decorrência de haver todos esses atendimentos especializados, ele é muito maior
do que um único ambulatório, né, que necessitaria, pela política atual do Estado, e não apenas do Estado, enfim, de regionalização dos serviços secundários. A gente compreende e está dentro dessa política, né, mas também compreende a necessidade, e, em primeiro lugar, compreende a necessidade da nossa população, da assistência de saúde que precisa a nossa população. Aliás, a unidade materno-infantil ela foi criada sempre como um atendimento secundário, quando não existia nenhuma linha de recurso, e ainda não existe, para financiamento desses ambulatórios, né? Foi criada muito antes de haver políticas organizando dessa maneira a assistência. Assim como essa política, outras políticas também da Secretaria de Saúde, elas se antecipam a programas e projetos que depois a gente acaba recebendo a nível federal. O programa Saúde na Escola é um outro exemplo, coisas que os projetos a gente já desenvolvia aqui em Bento Gonçalves, não porque, então, vem de cima, né? Não porque são criados das instâncias, né, superiores, mas porque vem de baixo, porque vem da necessidade da nossa população. Se entendeu necessário ter um atendimento qualificado e multiprofissional a esses bebês e a essas mulheres, e foi criado em 2001. A política da Rede Cegonha ela é de 2011, né? Então, a gente já vinha trabalhando com toda essa demanda e com a instituição dos ambulatórios regionais de alto risco. Nós temos aqui em Caxias, no Hospital Geral. Bento Gonçalves seguiu fazendo a sua parte, custeando isso somente com verba municipal, enquanto e liberando, vamos dizer assim, o Hospital Geral, que seria a referência para todas as nossas gestantes, né? Se não existisse o Centro Materno-Infantil, estaríamos encaminhando nossas gestantes para o Hospital Geral. Não fazemos isso, né? Então, economizamos, vamos dizer, o Estado, nesse sentido, num quantitativo de cerca de 400 gestantes por ano, e esse é um quantitativo significativo, como a gente vai mostrar, e ele é praticamente metade do que corresponde à nossa região de saúde. Então, os recursos do materno-infantil provêm da Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, Secretaria da Saúde, e como o nosso coordenador médico já mencionou, nós temos um gasto, né, corrigido aí de R$ 128 mil por mês para manter essa unidade funcionando. Um outro detalhe é que não existe nenhuma linha de recurso para reforma de unidade especializada como materno-infantil por parte do Estado ou da nação. Existe recurso para buscar para reformas de unidades básicas. Para especializadas não existe. Por isso, o nosso festejo muito grande na ocasião em que pensamos que poderíamos acessar essa verba disposta por emenda parlamentar do deputado Marlon Santos. Para vocês conhecerem, então, a gente vem falando o que é o AGAR, né? Ele é instituído pela Resolução 203 de 2012 e cria os ambulatórios de gestação de alto risco no estado do Rio Grande do Sul, oferecer atendimento multiprofissional em regime ambulatorial a gestantes de alto risco ou que necessitem acompanhamento periódico devido a doenças prévias ou próprias da gestação. Ele deve estar dimensionado de acordo com o plano diretor de regionalização do Estado, essa é a política que a colega Beatriz falava, considerando o seguinte, né? Uma área de cobertura assistencial de abrangência de 700 gestantes de alto risco por ano. A sequência ali não enxergo, Raquel. Considerando 12 consultas em média por gestante de alto risco. Tá? Eles também pedem que seja disposta de uma infraestrutura física, de acordo com as portarias estaduais,
e deve oferecer serviços de diagnóstico para garantir a integralidade do atendimento à gestante. Fala também que os agar eles podem ser divididos de duas formas, agar de tipo 1 e agar de tipo 2. No agar 1, então, é obrigatório um clínico geral, um enfermeiro, um assistente social e um psicólogo. No agar tipo 2, é obrigado ter médico especialista em medicina fetal, endocrinologista, cardiologista, neurologista, geneticista, fisiatra, fisioterapeuta, educador físico, nutricionista ou outros serviços que sejam necessários. Qual é a importância disso? Nós receberíamos, para implantar um agar de tipo 1 com estes profissionais, R$30 mil mensais. Para implantar um agar de tipo 2, teríamos recebendo R$38 mil mensais. Esse é o valor que seria pago pela implantação do agar, ou o 1 ou o 2. Vamos falar de estimativas. O Ministério da Saúde diz que 15% das gestantes de uma população são consideradas gestantes de alto risco. E, em 2014, nós tivemos 1.127 gestantes cadastradas SUS em Bento Gonçalves. Destas, 405 foram atendidas no materno-infantil como gestantes de alto risco. Isso corresponde a 31%, o dobro daquilo que o Ministério da Saúde nos fala que seria esperado encontrar na população. O Centro Materno-Infantil ele tem critérios de atendimento para essas gestantes de alto risco, que são baseados nos cadernos de atenção básica do Ministério da Saúde, e nós acrescentamos, para atendimento das gestantes de Bento Gonçalves, o critério de dependência química e adolescentes até 16 anos. Aqui, não vamos ler tudo, mas para que vocês tenham uma ideia, nós temos aqui todos os critérios de encaminhamento. Tá? Então, nós tivemos 348 gestantes admitidas por critérios em 2014, no Centro Materno-Infantil. Tá? Estão todos divididos os critérios aqui e o número de gestantes admitidas de acordo com cada critério. Um número importante, custo de ecografia para gestantes de alto risco. Elas fazem um mínimo de 3 ecografias, sendo 2 ecografias normais no valor de R$ 65 cada uma, e uma ecografia morfológica no valor de R$ 190. Qual foi o gasto do materno-infantil com ecografias em 2014? Com morfológicas foram feitas 43 no valor de R$ 8.700, obstétricas 310 no valor de R$ 20.150 e obstétricas com Doppler foram feitas 153 no valor de R$ 9.000. Qual foi o total de recursos empregados em 2014 somente em ecografias dentro do materno-infantil? R$ 38.000. Se vocês estão lembrados, esse é o valor que nós receberíamos por um agar tipo 2, com uma série de médicos, de colaboradores, de outras que hoje nós não dispomos. Então, o valor bate ali por um agar tipo 2. Nós fizemos uma série de estudos ano passado, inclusive junto ao Hospital Tacchini, para tentar implementar o agar. Né? Nós entendemos que é a política da Rede Cegonha e entendemos também a nossa posição, Bento Gonçalves, frente à região. Mas, ao levantar esses números, nós começamos a nos assustar e, com certeza, para assumir algo com responsabilidade, a gente entendeu não ser possível nesse momento. Nós trouxemos ali apenas um exame. É um exame caro, de fato, mas existe uma série de outros exames que uma gestação requer e nunca se sabe o quanto de exames ou a frequência em que terão que ser feitos numa gestação de alto risco. Porque uma gestação de alto risco pode iniciar com um determinado risco, uma diabética gestacional, por exemplo, uma hipertensa,
e acabar com um pico hipertensivo, um desfecho numa pré-eclâmpsia, ou, para que isso não ocorra, a necessidade de, a partir do pico hipertensivo, como nos orienta os manuais do Ministério, fazer uma ecografia semanal até a data do parto. E isso tudo a gente tem feito pelas nossas gestantes, né? Então, o que nós também quisemos mostrar até aqui é que o recurso que se oferece para custear um ambulatório desses é um recurso muito pequeno, né? Nós temos experiência para falar disso, nós temos esse ambulatório há 13 anos, vai fazer 14 agora. É um recurso muito pequeno, é muito pouco dinheiro, e na verdade, se imagina na constituição da política que vai se atender 15% do total de gestantes. Os recursos também vêm dentro dessa contabilidade. E quando a gente busca atender a todos os critérios, que não fomos nós que inventamos, estão escritos nos manuais do Ministério, chegam 30% de gestantes. Chegam 30%. Então, nós não vamos negar atendimento àquelas que chegam com o critério correto, que estão em risco, até porque isso não faz nenhum sentido, nós vamos acabar enchendo a UTI neonatal, se não bem atendermos a gestante e evitarmos as complicações. Então, o recurso é pequeno, a quantidade de gestantes que acaba vindo para um serviço de gestação de alto risco é maior do que o Estado imagina, né, federal imagina. Então, nós temos essa problemática e é uma oportunidade importante de expor isso também. Agora, sim, se a gente parar para pensar na implantação do agar, nós fizemos uma estimativa em 2013, e essa fonte é do SES, tá? Da Secretaria de Estado, que nós teríamos na região, vamos falar em região, já que estamos falando em agar, 2.365 gestantes. Se nós contarmos 30% delas, que é o que é a nossa realidade hoje, nós teríamos 709 seriam de alto risco. Bento Gonçalves, nesse mesmo período, admitiu 366 gestantes no materno-infantil, 50% desses 709. Então, entende-se que hoje nós já estamos atendendo gestantes de alto risco, pelo menos 50% da região que pertencem única e exclusivamente ao nosso município. Então, a implantação do agar levaria ao dobro da capacidade de atendimento e ao dobro de custos. Com aquele custeio. Com o custeio. Aqui a gente tem algumas coisas da reforma, os objetivos das reformas do materno. Já existe um projeto pronto. Então, nós teríamos que adequar algumas instalações às normas da Anvisa, que seriam banheiros em consultórios de ginecologia, que hoje não existem. Então, seria com 3 banheiros. Acessibilidade. Hoje, para o 2º piso, nós temos escada. Isso dificulta o acesso de várias pessoas. Nós temos dificuldade com os banheiros, não temos banheiros para deficientes. O nosso piso, em muitos lugares, vocês vão ver, ele não é um piso liso e ele não é um piso lavável. Ele é lavável, mas ele tem ranhuras, que hoje não é permitido. As nossas paredes também não são todas lisas, nós temos paredes com ranhuras também. Precisamos fazer a troca da fiação, e que essa fiação esteja toda encaixada dentro da alvenaria, que hoje não está. Exaustores nos banheiros. Nossos banheiros, a maioria dos que existem hoje, são todos, não tem saída, não tem circulação de ar. Aumentos de pontos de água e esgoto, soleiras novas, pintura nova, esquadrias, portas internas e janelas. Vocês vão ver pelas fotos que existem janelas que não abrem. Substituição de toda a cobertura. Uma plataforma elevatória, então, para a questão da acessibilidade. E teríamos mais a ampliação de 2 consultórios com essa reforma. Teríamos 2 consultórios a mais daquilo que temos hoje. E aqui, para vocês terem uma ideia de como se encontra o nosso materno-infantil hoje, e da necessidade de que a gente tem de que esse recurso venha, independente do agar, porque nós temos 50% das gestantes de alto risco sendo atendidas, fora toda a outra população.
Então, nós temos infiltrações, isso são fotos feitas anteontem. Infiltrações em parede, a escada de acesso ao segundo andar, as janelas que não abrem, as infiltrações nas janelas. As janelas são um ponto que não podem ser mexidas, né, se não for aprovado o prédio, né, e elas não abrem. Essas janelas não abrem. Aqui temos mais algumas fotos de muitas infiltrações. A nossa sala de vacinação, A sala de vacinação, que é a maior do município. Dá para ver que a estrutura das janelas estão enferrujadas, isso também não pode estar mais acontecendo. O nosso piso, como eu disse para vocês, ele é lavável porque ele é limpo, mas ele está bastante comprometido em algumas salas. E eram essas as fotos. Então, acho que era essa a nossa apresentação, Karina. Eu acho que retomar só um dos pontos principais da nossa explanação é a dificuldade que temos neste momento em assumir um ambulatório regional, né, dadas o montante de recursos, o montante de gestantes, a necessidade de dobrar a capacidade instalada que nós temos, né? Com esses recursos, isso não é viável. Então, esse é um ponto importante, né? Porque um questionamento pode ser dos senhores, né? Mas então, por que não fazer regional de uma vez, fazer a reforma e fazer regional? Nós não temos, não podemos assumir com seriedade, se comprometer dessa forma, né? E o outro ponto é todos os ambulatórios e atendimentos que são feitos no materno-infantil e que merece que esse recurso seja alocado para essa reforma, para beneficiar os bebês, as crianças, as mulheres que usam essa unidade, né, e os serviços que nela existem. Então, a gente quer realmente fazer um apelo e buscar um apoio para que essa verba seja, que haja uma mobilização dos senhores no sentido de nos auxiliar a receber essa verba e que ela seja alocada, sim, no materno-infantil e não em outro lugar, porque lá é uma necessidade, vocês podem verificar, e vai ser um benefício para muitas pessoas, muitas gestantes e muitos bebês. Era isso. Obrigado. Parabéns aí pela explanação aí da Karine e a Raquel e pelo doutor Marco. Te garanto que se chegar na mãos do secretário, vai ver isso aí, então ele vai dizer, não, vamos reformar urgente, porque essa audiência é a propósito da reforma. Esse vereador e os demais já foram várias vezes. E o prédio já é antigo. E coisa antiga, daqui a um pouco... Então, vamos retomar e tentar trazer esse recurso para a reforma. Convidamos a ilustríssima presidente do Conselho Municipal de Saúde de Bento Gonçalves, senhora Adriana Lazarotto, para a sua manifestação. Também queria registrar, agradecer a presença aqui da Maria da Glória, a secretária de Saúde de Farroupilha, o Dilon Tesser, também secretário adjunto da Saúde de Farroupilha. Obrigado pela presença. Então, boa noite a todos. Cumprimento o presidente Tonieto e estendo, na pessoa dele, o cumprimento aos demais integrantes da mesa, aos senhores vereadores, demais presentes. O Conselho Municipal de Saúde sempre visou, acredito, falo em minha gestão e nas anteriores, o bem-estar da nossa comunidade. E acredito que esse é mais um ponto de extrema importância, que se busque, sim, primeiramente, pensar no bem-estar do munícipe e, posteriormente, havendo um aporte financeiro, havendo uma estrutura melhor, eu acredito que esse momento é um momento muito delicado para pensar em regionalização, até porque o município, não só de Bento Gonçalves, mas acredito que outros do Estado, vem sofrendo com a falta de recurso. Então, por que não continuarmos a investir num serviço de qualidade, num serviço
bem prestado pelo município nesse momento e poder contar com esse recurso, que já é um recurso pelo que foi já colocado desde 2012, à disposição do município, que a gente consiga pleitear, que ele venha para essa reforma, um prédio agora cedido ao município, de posse do município, então que a gente possa buscar o Conselho, dentro das suas atribuições, também se une a esse propósito, a essa busca do recurso, sim, para que venha reforma, ampliação de um serviço que já está sendo prestado. Acredito, sim, que o nosso posicionamento é de não ampliação à regionalização. Obrigada. Agradecemos a senhora Adriana Lazarotto pela sua colaboração e, a partir de agora, abrimos espaço para os demais participantes desta audiência. Então, temos aí o Luiz Antônio de Oliveira. Pode... Oh, desculpa, Luiz. Deixa só, perdão aí. Algum vereador aí inscrito? Só um pouquinho. Aqui. Onde está? Boa noite. Juscelino Tonieto, presidente da frente, o Camerini, a mesa toda, o doutor, o pessoal que nos assiste, o pessoal de Farroupilha, secretária, de outros municípios, a doutora pela bela explanação. Eu olhando ali, eu quero cumprimentar vocês pela bela explanação que fizeram, pelo atendimento, né? Mas me assusta um pouco pela qualidade lá dentro, porque muitas pessoas que vão ali fazer poderão pegar alguma doença ali, né? O estado que está isso aí, eu não sei se é melhor reformar ou fazer uma nova. Eu acho que fazendo um prédio novo sai mais barato que fazer toda essa reforma, não dá para mexer nada ali. Cai tudo, vai cair, que faz anos que está aí, entendeu? Mas é que o ponto aqui é legal, é no centro, né? Teria que fazer ver o orçamento do que custa para reformar tudo isso, porque isso aí vai ter que fazer uma geral, né? Vai ficar uns 4 meses. De repente é mais fácil fazer um posto maior, mais moderno e custa talvez mais barato que fazer uma reforma. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que o trabalho muito bem feito. Hoje mesmo passei por aí, tinha um monte de senhoras aí com crianças no colo, é aquilo que você vem falando, o Moacir Camerini e o Tonieto, ficam na chuva, estavam na chuva, era 1h30, 1 hora eu passei aí, então de repente abri um pouco mais cedo, até porque eu sei que é difícil, tem que ter guarda, não dá para deixar as coisas abertas, porque o pessoal leva embora, estraga, vão lá e quebram, né? Então esse é o problema, né? Não é só nós, não é só ali, então tudo que é lugar. Se deixar aberto não dá, tem que botar grade de ferro, porque a gente sabe, não adianta, os vândalos vão aí, estragam, quebram, não querem saber quem está aí. Mas eu acho que o pessoal está no caminho certo, eu acho que quero agradecer o senhor Antônio aí que veio e que venha esse dinheiro, que será bem uso, o senhor viu aí, e o pessoal tem atendido bastante gente. Eu acho que o caminho da saúde, todo mundo reclama, né? Mas eu acho que aqui em Bento, por exemplo, eu acho que está melhorando, está indo bem. Eu assisti uma entrevista da Adriana com o Friso, quero te cumprimentar, o que você falou lá. Você explanou tudo que é a saúde em Bento, qual é os poderes que tem que mandar o dinheiro, aonde tem que buscar o dinheiro, porque tudo é custo, tudo é dinheiro, sem dinheiro ninguém faz nada. E vocês viram aí que ali só se falava em custo. E sem custo não se faz nada, e aí não adianta, nós temos que buscar dinheiro. E eu agora cheguei um pouco atrasado, estava aqui, eu tive que ir numa outra reunião, mas consegui transferir lá para vir para cá. Eu estava escutando a Gaúcha, e aí falou que os prefeitos estão em Brasília, parece que tem alguma novidade, que andaram liberando alguma verba para os prefeitos, para os municípios, sobre a saúde, agora mesmo estava falando, né, que a presidente estava liberando. Que bom que os prefeitos estão lá brigando para buscar dinheiro para a saúde, para outras, né, para a minha casa, a minha vida, eu estava acompanhando. Mas se vier esse dinheiro, nós vamos buscar, eu acho que os vereadores também vão fazer a sua parte, junto com os incansáveis, o Moacir Camerini e o Juscelino Tonieto, que nessas duas frentes, que eles sempre são as pessoas que puxam a frente da saúde. Isso é muito importante. Eu só quero agradecer a vocês e a todos que apresentaram, e uma boa noite a todos. Obrigado pelas palavras. Paco, algum comentário? Então, vamos chamar aqui o
Luiz Antônio de Oliveira. Fica à vontade. 3 minutos, Luiz. Boa noite. Meu nome é Luiz Antônio de Oliveira. Eu estou representando a OACB, a União das Associações de Bairro do Bento Gonçalves, e faço parte do Conselho Municipal da Saúde como titular e sou presidente da minha associação de bairro. Eu queria dizer que eu vi aqui 6 vereadores, diferentes partidos. E o momento que vocês fizerem isso para a nossa saúde de Bento Gonçalves, nós já tivemos aqui Luciano Zandomar e hoje é o Miele. Eu venho trabalhando como liderança comunitária, que a gente faz um serviço voluntário, há 5 administrações. E queria fazer uma pergunta para o nosso deputado, até o Mauro. Eu pensei que era aquele vidente, que nós temos também um deputado, que é o estadual Mauro, né, que teve há pouco tempo chefe. Então, assim, de que forma o senhor teve essa ação para a nossa cidade de Bento Gonçalves? Eu escutei há 3 meses atrás que um deputado, que hoje ele é assessor do governo do estado, também a cidade de Garibaldi recebeu R$200 mil. E a Karine falou muito bem. O senhor já sabe e conhece outros políticos da nossa cidade, deputado. A nossa cidade, nós já tivemos vários hospitais. Hoje nós temos um hospital só na cidade de Bento. Se a gente fosse comparar com Caxias, Novo Hamburgo, Porto Alegre e outras cidades, a nossa cidade só não vê fila, pessoas acidentadas e assim por diante. De que maneira o senhor teve essa atitude, essa ação aí? Porque na época de eleição, ano bissexto, todo mundo vem arrumar voto aqui. E a nossa cidade, poucos que aparecem. E para o nosso vereador, que vocês se unam, a gente tem aqui também, e não é dessa forma. Eu acho que assim, vocês teve só 6 aqui, e também da nossa associação de bairro, nós temos 41 pessoas. Comuniquem mais nós que a gente participa. Sabe? Eu convidei para o meu outro titular que não está aqui, a gente acabou de ter uma conferência municipal da saúde, deputado, que nós tivemos lá na Casa das Artes e nós temos nossas críticas também. Mas o hospital faz a nossa parte, nosso secretário municipal da saúde, senhor Roberto Mineiro, também faz, não é fácil. Então, partidos, hoje, gira através de política a cidade, o Brasil todo. Então, a gente vê outras cidades, as pessoas estão morrendo. E nós, graças a Deus, é raro o que a cidade de Bento, ela ajuda e proporciona. Quem tem Taquimed, que tem SUS, nós não tinha cardiologista, oftalmologista, né, presidente. Então, eu quero dar os parabéns para o senhor, tu também, Camerini, o Joselito, o Scursi estava aí, o Raquete e o Paco. E as pessoas que estão frequentando hoje essa casa, que aqui é nosso. Nós colocamos vocês aí. Então, que vocês tenham as críticas, sim, mas trabalhem na elegância e tenham as atitudes de fundamento, que às vezes a gente vem aqui e vê barbaridade. Para concluir, só, se me abre um pouquinho a nossa sessão. Eu só queria retornar o meu deputado aí, o assessor, e de que maneira o senhor teve essa ação para a nossa cidade de Bento Gonçalves. Obrigado. Alô? Na verdade, o deputado Marlos Santos é deputado estadual. Não é deputado de Cachoeira do Sul ou de um único município. Uma outra prática que o deputado sempre vem adotando. Não interessa a cor partidária, política ou religiosa, o atendimento é constante e igual a todas as pessoas que chegam no gabinete ou que nós temos a oportunidade de conhecê-lo. O deputado Marlos Santos tem um vínculo muito forte com Bento Gonçalves, de amizade, de trabalho. Por isso, até a contrapartida que ele vem recebendo também
a contrapartida nas urnas, vamos dizer assim, é muito expressivo. É uma forma de gratidão, de reconhecimento, isso que o deputado Marlon está fazendo por Cachoeira e por mais 243 municípios. É o que eu teria a dizer, companheira. Chamamos agora Andressa Giacomello Dalcin, entidade Centro Materno Infantil. Pode passar. Acho que fica mais fácil. Outro que é... Bom, boa noite. Na verdade, eu vou fazer um pequeno comentário que não chega a fugir do assunto, mas eu queria esclarecer aos vereadores, porque acho que eu devo isso aos colegas, aos colaboradores do Materno. Eu sou a Andressa, uma das coordenadoras, junto com a minha colega Débora, né, do Materno Infantil. Uma tarefa desafiadora e até um tanto quanto desgastante que eu assumi pelo respaldo que os colaboradores têm me dado. Então, eu gostaria de esclarecer aos vereadores que fiquem muito tranquilos em seus corações, que nós estamos fazendo o possível para não permitir que as pessoas fiquem na chuva. O horário de atendimento da unidade de saúde é da 1h30 às 17h30, das 7h30 às 11h30. Esse é o nosso horário de trabalho também. Normalmente, nos dias de chuva, e foi o que aconteceu hoje, os funcionários abrem a unidade antes para que as pessoas não fiquem na chuva. Então, só queria fazer esse esclarecimento e deixá-los tranquilos em relação a isso. Que, embora a gente ainda não tenha iniciado o nosso horário de trabalho, a gente tem procurado abrir a unidade uns minutinhos mais cedo, entendendo que sim, que não é legal deixar as pessoas de fora. Também queria esclarecer que o atendimento não é por fila, assim, de ficha, né? É por ordem de chegada, mas são atendimentos agendados, então ninguém precisa chegar tão cedo assim, porque não vai perder a vez, tá? Então, agradeço e deixo vocês tranquilos a esse respeito, tá bom? Obrigado, Andressa. Só para ajudar, eu queria agradecer também a presença da Débora aí também, e agradecer e dar os parabéns pelo belo trabalho que nós escutamos por aí, só elogios do trabalho de vocês, parabéns, tá? Tem mais algum doutor, senhor Antônio, alguma pergunta? Tá, mas então pode fazer as considerações finais, então. E diante das informações prestadas pela equipe composta pela Raquel e a Karina, realmente foi extremamente importante assistirmos esta realidade e nos convence de que a decisão dos senhores pela reforma é mais do que justa e contem com o deputado Marlon Santos, com a equipe de gabinete, para que colocamos a mão na massa imediatamente para a realização da correção do objeto do plano de trabalho. Eu tenho esses 2 planos de trabalho comigo, imprimi agora no final do mês, e eles estão na 5ª coordenadoria para atendimento e estudo. Eu acho que ainda se encontram lá. Já foi devolvido para Porto Alegre. Muito bom. Então, a sugestão, se o deputado estivesse aqui, eu tenho certeza que ele lhes daria. Façamos imediatamente a troca de objeto. Mandem uma cópia para o gabinete, porque nós vamos trabalhar juntos com a Casa Civil, com o governador, na Secretaria da Saúde, para que, como eu disse, o interesse é da comunidade. O deputado alocou essa verba para o município e nós não podemos perdê-la em hipótese nenhuma. Façamos ontem esse plano de trabalho e nos mandem uma cópia para o gabinete. Era isso, vereador Tonieto.
Obrigado. Com a palavra, vereador Camerini. Bom, na realidade, eu quero dar até minhas considerações finais, a contribuição, e é muito importante a gente acompanhar e ver realmente o trabalho que é feito aqui do lado da nossa Casa Legislativa e dizer que realmente as pessoas que ali são atendidas, a gente vê que falam muito bem do atendimento. Não tenho dúvida nenhuma que o trabalho iniciado lá em 2001, ele só foi mantido e melhorado nesses anos que se passaram, né? E eu entendo que nós podemos trabalhar essas questões de obras e reformas, que é muito importante. Eu acredito que também que seria um dos encaminhamentos dessa reunião, gostaria de deixar como encaminhamento também a questão da possibilidade de, junto ao Estado, esse prédio ser cedido ao município, como foram outros aqui no município também, cedidos no caso da UPA também, que era do Estado, e houve um trabalho todo que foi passado para o município para que eu mesmo possa também investir mais e dar melhor manutenção, muitas vezes. Importante também salientar que as verbas estaduais, e aí muito se falou em custos de manutenção, enfim, mas há pouco tempo atrás era muito mais incisivo pelo Conselho, por várias pessoas da Secretaria da Saúde, que o Estado investiu, chegou no governo passado aí a 12%, por vários momentos investiu os 12%. E ontem, e essa semana, nós vimos na prestação de contas aqui da Secretaria de Saúde, que o Estado, se não estou equivocado, o doutor Marco Antônio podia me corrigir, foi 5 ou 6, né? 5 ponto alguma coisa, eu acredito que foi, né? No quadrimestre, né? Então, essa é a preocupação que, em vez de melhorarmos, troca governo, estamos piorando a saúde, diminuindo os repasses, e sem falar nos outros problemas que nós tivemos com UTI pediátrica, que também é relacionado à criança e neonatal, enfim, tudo aí, essa questão foi bem crítica, assim, e causou muito desgaste na comunidade, a preocupação, né? Quizá que já foi resolvido, mas nós temos aí uma preocupação muito grande. E também, digamos assim, é importante que a Secretaria da Saúde também reserve recursos, como falei anteriormente, para ampliações, para reformas, pois nós não podemos aceitar que o secretário de Finanças venha e diga que há 19 milhões, quando nós temos as salas, vereador Paco, daquele jeito. É muito importante, nós não queremos o dinheiro lá no banco, nós queremos as obras, nós queremos que isso seja revertido em atendimento à população. Então, muito se fala que alguns deixam dívidas, mas nós preferíamos que tivessem dívidas e a reforma completa do Centro de Materno-Infantil e muitos outros, e é isso que nós queremos, investimentos. Não se importa, não tenho problema em dizer que se precisar buscar financiamento, nós temos que fazer, nós temos que ver prioridades, e no meu entendimento o que foi mostrado aí é questão muito preocupante, eu diria, as condições que estão, e a gente sabe que o imóvel do lado também está nessas mesmas condições de são do Estado, né? Então essa é uma situação muito preocupante e nós temos sim que trabalhar, que nem o Luiz Antônio falou, todos juntos para tentar buscar uma solução. Quanto à questão da chuva e do sol, né, realmente a servidora falou muito bem e acredito que tenha acontecido isso, aconteceu em outras unidades que eu tive também, que abriram a porta no dia de chuva, mas eu acredito que a prefeitura poderia, não, porque os funcionários têm horário, é mais justo que trabalhem mais do horário, né? Então que a prefeitura estipulasse um segurança, alguma coisa nesse gênero, nesse sentido, para também não prejudicar, que nos dias de chuva os funcionários tenham que vir antes para abrir, né? Eu acredito que não custa muito ter essa política que com poucos recursos se resolve. Ter um segurança, já que fique lá, digamos que comece depois do horário para ficar no meio-dia, ou proporcionar, não só nos dias de chuva, mas todos os dias, porque nos dias de sol também já vi gente ali, a fila enorme esperando para abrir, e era dia de sol, né? Então, isso são políticas que podem ser feitas com poucos gastos, e há muitos seguranças e funcionários terceirizados da prefeitura em outros locais que poderiam também ser utilizados ali. No mais, eu quero dizer que, da minha parte também, vereador Tonieto, cumprimento mais uma vez pela iniciativa
E sempre que tiver audiências públicas nesse sentido, que for para buscar recursos para Bento Gonçalves, e cobrar também da Secretaria de Saúde, da Coordenadoria, principalmente. E quero deixar novamente o meu desabafo. O nobre assessor do deputado Marlon leve ao Estado, lá na Assembleia, lá, que Bento Gonçalves não recebe aqui a Secretaria de Saúde por muito tempo, já na Câmara de Vereadores. Então, é nosso descontentamento e que nos ajude a cobrar que eles participem e venham aqui também prestar informações, esclarecimentos, não só a Secretaria da Saúde sempre, ou representantes da Coordenadoria, mas a Secretaria do Estado. Nós queremos eles aqui também e, se possível, até, quem sabe, até numa oportunidade, o governador também na cidade, é muito importante. Obrigado. Adriana, algumas considerações finais? Eu acredito que, acima de tudo, agradecer a iniciativa da Frente Parlamentar, da Comissão de Saúde da Casa, dizer que o Conselho, reforçar, é sempre parceiro, o que está ao nosso alcance, nós estamos sempre à disposição, só que, por vezes, temos que ser provocados. E toda provocação, até como citou o Camerini, ela dá bons resultados. Temos um exemplo disso na UTI pediátrica, que também foi uma vitória nossa do município, da Câmara de Vereadores, que teve presente, Conselho, Secretaria e, por que não ressaltar, até o prefeito do município, que não mediu esforços. Então, esse é mais um ponto em que acredito que teremos êxito. Agradecer o deputado Marlon pela iniciativa excelente e aos que estão aqui, aos que apresentaram, aos colegas de secretaria, muito obrigada. Pequeno agradecimento a todos, em especial ao Antônio, que veio aqui nos brindar com essa possibilidade desse aporte de recursos, reiterar, né, a necessidade de apoio, Tonieto, Camerini, e com esse propósito, informar que, às vezes, a Prefeitura dispõe lá de um recurso, mas ele já está comprometido. Então, talvez o que tenha acontecido, eu não participei dessa explanação do secretário da Fazenda, mas possivelmente trata-se de valores já empenhados. E também, Camerini, para contribuir nessa tua luta para a saúde de Bento Gonçalves, dizer, e vinha falando isso com o senhor Antônio, que o nosso grande problema é o custeio das atividades. Nós precisamos de recurso para custeio. Te diria que o único investimento que me interessa hoje é o investimento na área da informática, na informatização de todo o processo, implantação de prontuário eletrônico, porque isso traduz economia e pode reverter esses recursos para outras ações. Claro, a manutenção de viaturas, enfim, e como é o caso aqui de reforma de unidades, nos interessa. Agora, eu te diria o seguinte, né, nós temos que ficar muito atentos com investimentos em que produzam custeio, porque o que eu tenho observado, Camerini, é que este custeio ele fica por conta do município. E não consigo enxergar uma parceria ao longo dos anos de vários partidos no Estado e também não vejo esse apoio na União. E eu não tenho conhecimento de nenhum governador que tenha aportado 12% da sua receita líquida na saúde. Então, agradecer em especial aos nossos colaboradores da saúde que vieram aqui mostrar, dar uma pequena amostra da capacidade de recursos humanos que nós dispomos e, claro, isso se traduz em oferta de serviços para a nossa população. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marco. Também queria deixar meu agradecimento à minha assessoria aí, que trabalhou muito bem. Obrigado. Doutor Marco, obrigado mais uma vez, senhor sempre presente. Queria agradecer toda a tua equipe pela bela explanação sobre o centro. O nosso amigo Antônio Vils também pela visita, que saiu de Porto Alegre, tempo de chuva, como é o nosso trabalho. Queria deixar bem claro a todos que nos assistem, são milhares de pessoas. Estamos aqui lutando pelo nosso município. É o nosso trabalho.
Dom Afonso. Muito obrigado. Vereador Camerini, como presidente da Frente Parlamentar, agradeço a presença também. Vamos sim lutar junto. Adriana, obrigado pela presença. A todos, Andressa e Débora, Karina, Raquel, a todos aí que nos apoiaram. Espero que o senhor, com certeza, vai levar, sim, para o nosso deputado Marlo Santos. Nós vamos querer uma reunião com o secretário Gabardo do Estado. Vamos levar esse vídeo, tudo gravado, e ele vai olhar e dizer assim, essa é a nossa demanda da nossa unidade. Com certeza, ele vai nos contemplar com esses 540 mil para a reforma da unidade. Vereador Paco, agradeço também a presença. Não havendo mais questionamentos nem manifestações, informamos que esta Comissão de Saúde irá elaborar um documento sobre esta audiência a ser encaminhado ao secretário estadual de Saúde, onde constarão as posições e decisões do município de Bento Gonçalves em relação ao seu interesse na aplicação dos recursos referentes aos planos de trabalho do deputado estadual Marlo Santos, a fim de beneficiar o Centro de Referência Materno-Infantil, no âmbito do debate realizado na presente audiência pública. Agradecemos a participação e colaboração de todos e damos por encerrada a presente audiência pública sobre o Centro de Referência Materno-Infantil. Boa noite e obrigado a todos.